programação falando que existe 3 tipos de medicinas no universo, 3 tipos de medicina. Existe a medicina convencional, a medicina tradicional, existe a medicina integrativa, que é a natural, e existe a medicina espiritual. Nós temos acesso à medicina convencional através de remédios. Os médicos, eles estudam, fazem faculdade, 6 anos, para aprender qual é o determinado remédio para dar para o paciente que está sofrendo de algumas enfermidades. Nós temos a medicina integrativa, que nós chamamos de medicina natural, que nós temos acesso através de coisas naturais, chás, alimentos que curam, tem alimentos que adoecem, todavia tem alimentos que curam, suplementos naturais. E a medicina espiritual nós temos acesso através da fé. Através da fé que nós entramos na medicina espiritual, na medicina divina. E a doutora Roberta Franco estará aqui nos orientando sobre, em especial, a medicina integrativa, Porque para nós alcançarmos a cura pela medicina espiritual, precisamos ter muita fé, e nem todos têm fé, tem pessoas que nem acreditam na cura divina, Para nós alcançarmos a medicina convencional, precisamos ter dinheiro, porque os remédios são muito caros, os hospitais são caríssimos. Agora, para nós alcançarmos a medicina integrativa, temos mais facilidade, porque às vezes existe um remédio que está dentro da nossa casa, na nossa cozinha, através de uma mudança de hábitos, através de um alimento. E nós precisamos ter esse conhecimento. E a medicina integrativa, ela traz, portanto, esse conhecimento extraordinário. Vamos ouvir a saudação da missionária Roseli da Rosa, nesse momento, depois do pastor Estevão, e já a doutora Roberta Franco, então, também trazendo as suas considerações e a sua saudação missionária. Uma boa tarde, na paz do Senhor, a todos que estão aí acompanhando essa programação que vai nos causar uma sabedoria muito grande, concernente à saúde, na verdade, porque muitas vezes a palavra mesmo fala, a palavra de Deus nos diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. E sabemos que muitas pessoas estão ficando enfermas, doentes, por falta desse conhecimento. E hoje nós estamos aqui para adquirir um pouquinho mais de conhecimento, como nos tratar, como nos alimentar corretamente. Então vale a pena você ficar ligadinho e compartilhe, hein? Tá certo, então. Conosco também aqui nesse debate, nessa programação especial, Momento Saúde, também o nosso amigo pastor Tiago Estevão. Pastor Tiago Estevão, a paz do Senhor, boa tarde. Boa tarde, missionário Alexandre da Rosa. Boa tarde, missionária Roseli da Rosa. Doutora Roberta Franco. É uma satisfação estar contigo nessa seleta bancada de discussão sobre esse importantíssimo tema que é a saúde. Você, ouvinte, seja bem-vindo a esta programação e fique conosco. Tá certo, então. Doutora Roberta, boa tarde. Como é que está a sua expectativa para a programação desta tarde? Oi, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez aqui nessa quarta-feira maravilhosa, com a presença de Deus. E estou um pouco nervosa hoje, mas estou muito feliz, com o coração, muito alegre mesmo de poder estar aqui, ajudar vocês um pouquinho com esse conhecimento. Como o Dr. Lair fala, o futuro da medicina chegou, mas não chegou para todos. É um conhecimento que eu vou estar passando aqui para vocês ao longo da programação, do tempo. Tem muita coisa, a gente não tem ideia, porque nós estamos realmente adoecendo. Tem várias variantes que o corpo humano acaba sofrendo, e para recuperar uma saúde não é tão simples assim, não é só com um remedinho que a gente vai conseguir, mas com muita fé, com muito esforço, porque depende muito de nós, a nossa cura é interna, ela não está lá fora. E é isso, vamos seguir.
Então já vamos às perguntas, né? Já queremos. Ela está nervosa porque nós estamos com bastante perguntas aqui para ela e nós queremos que ela nos responda, né? A medicina integrativa, doutora Roberta, ela tem muito a ver com alimentação, né? Alimentação saudável e mudanças de hábitos, né? E a primeira pergunta que os nossos ouvintes gostariam que a doutora nos orientasse é se é importante comer bem. Ou seja, se é importante comermos certos, que tipo de alimentação seria quando se fala em comer bem? Né? Porque muitas vezes, nós muitas vezes achamos que comer bem é comer aquilo que é gostoso, aquilo que nos satisfaz, né? Mas será que aquilo que é gostoso está nos fazendo bem? Então, qual é importante nós comermos bem, doutora Roberta? Como o Dr. Lair sempre fala, né? A doença ela começa no intestino. Né? Então, tudo aquilo que a gente ingere, tem a capacidade de ingerir, não é só você comer, mas como que o teu organismo está processando aquilo, é de extrema importância, né? Só que a gente não sabe o que é comer bem, a gente não tem ideia, porque nos passaram que tudo que está num pacotinho, que está escrito light, que está escrito diet, que tem um conservante, porque tá light, né? Ontem chegou uma paciente com câncer e a família ali comprou um monte de coisa sem glúten, sem açúcar, tudo baixo teor de sódio. Daí eu reprovei tudo, né? Mas ela falava assim, mas aqui tá dizendo que é saudável, aqui tá dizendo que é bom, né? Mas como? Me explica, né? Então as pessoas elas acham que porque tá escrito no rótulo que é saudável, que é bom, que é isso, né? Que tem uma promessa ali naquele rótulo, vai ser verdade. Mas infelizmente não funciona bem assim, né? Quando a gente tem uma dieta com alimentos certos, alimentos vivos, a gente não vai precisar de remédio, né? O remédio é quando a gente não está se alimentando bem. E nós precisamos alertar a população o porquê que esses alimentos eles não nos fazem bem. O que tem ali dentro daquele pacotinho, o que tem ali que eles nos fizeram nos acreditar que aquilo ali seria bom, né? Então, eu falo assim, tudo que tem uma data de validade, tem um conservante, o alimento não é vivo, o que é o não ser um alimento vivo? É aquele que vem da raiz, né? Aquele que vem da terra, direto ali, aquilo que Deus fez, né? O homem botou a mão, o homem embalou, o homem colocou virou um produto alimentício. Gente, não é saudável, vocês precisam começar a eliminar, descasquem muito mais do que comprem pronto. Esse que eu acho que é o grande segredo, né? Que eles querem que a gente acredite que tudo que está naquele pacotinho vai ser bom, e não é. Quando a dieta é inadequada, o remédio não funciona, né? Porque as pessoas muitas vezes acreditam só no remédio. Eu falo com relação a medicina convencional, né, que trata as pessoas só com remédio. Na realidade, remédio não cura, remédio remedia, por isso o nome remédio, né? Uhum. Interessante que muitos desses remédios são drogas, né, doutora? Porque o nome da farmácia é drogaria. Que é drogaria? Drogas. E eu já vi pessoas drogadas, com situação de demências, pessoas que não conseguem ter um déficit de atenção bom, porque esse entope de tantos remédios, né, e esses remédios é bom para alguma coisa, mas as contraindicações são terríveis, né? E, então, eu acho que se a pessoa não aprender a se alimentar, esses remédios que aparentemente poderiam trazer soluções vão cada vez piorar mais a situação do paciente. Como é que é? Com certeza. Eu sempre falo assim que existe um complô, né? Eu sou né, farmacêutica, então trabalhei anos em farmácia. Eu falo que eu repassava a droga, né? O médico era o prescritor, né? No congresso que eu fui nesse final de semana,
o Dr. Bruce Limpton, que veio para o Brasil, né? Ele chamou os médicos de traficantes mesmo, né? Então, se a drogaria vende droga, então nós estamos consumindo droga, mas na forma lícita, com uma receitinha, com o carimbo do remédio, né, do médico, e tudo passa, porque a indústria falou, né? A sociedade falou que estava tudo bem, mas a gente sabe que os efeitos para desmamar, fazer um desmame de um remédio controlado, só quem passa ali pela essa aflição de tirar esse remédio sabe ali o quanto é difícil. E, na verdade, não está tratando nada, porque se fosse tratava, não era de uso contínuo, não era de uso de 10, 20, 30 anos. Que remédio é esse que trata com 30, 40 anos? Então, não tá tratando, está trazendo muito mais efeito colateral, está destruindo o fígado, destruindo o rim, destruindo o cérebro, o intestino, e não está tratando porque você vira o cartão das Casas Bahia, do cartão do baú, lá todo mês você está financiando cada vez mais essa indústria que quer cada vez mais colocar um remédio de mais de ponta e que vai te prejudicar muito mais. Porque, na realidade, essa medicação que você toma todo mês, ela não cura. Porque você já tem que tomar todo mês e depende, os anos vai passando, você vai aumentando. É verdade? Então é sinal que essa medicação mesmo não dá resultado nenhum. Eu vi um médico dizer o seguinte, que os laboratórios farmacêuticos, aqueles que fabricam remédios, eles não podem preparar um remédio para matar uma pessoa, senão eles seriam processados. Mas também eles não podem inventar um remédio que cura a enfermidade, porque senão os laboratórios farmacêuticos iam falir. As pessoas iam descobrir a cura e a farmácia ia falir. Então, eles não podem revelar, mesmo que eles saibam, não podem revelar e fazer um remédio que cura. Por isso que existe uma dependência, as pessoas são dependentes dos laboratórios, né? Dessa indústria, né? Existe uma indústria, e essa indústria, por isso é financeira, por isso o nome indústria farmacêutica, porque a visão de toda a indústria é o enriquecimento, monetário. Não é verdade? Então, o que acontece? Eles querem que as pessoas fiquem dependentes, né? Quantos remédios para queda de cabelo, né? Mas ninguém descobre verdadeira, né? Cada tempo que passa, alguém inventa. Agora esse é bom, esse é bom, esse é bom. E o tempo vai passando, mas as pessoas nunca revelam, na realidade, se porventura tiver um segredo da cura de uma determinada doença, eles não revelam, porque senão não vai existir mais farmácia, né? E como é que antigamente, 200 anos atrás, que não existia indústria laboratoriais, não existia farmácia, não existia nada, não existia laboratórios, e como é que as pessoas se tratavam? Aí que está o segredo da medicina integrativa, que foi deixada por Deus também. Além da medicina espiritual, que é a fé, também tem a medicina integrativa para aquelas pessoas que não conhecem a fé, não conhecem o poder de Deus. Deus deixou a sua medicina natural. E é importante nós entendermos isso, né, doutora? Porque a indústria e o estilo de vida também de um homem que coloca o dinheiro acima de tudo, né? Ele foi destruindo o meio ambiente, foi destruindo a terra, foi destruindo o alimento, foi destruindo tudo. Então, hoje em dia, é muito mais importante os lucros do que, propriamente dito, a saúde, né? Então, a gente não tem mais uma atmosfera saudável, não temos um terreno, o solo nosso não é mais saudável, os nossos alimentos são alimentos que duram um ano. Que alimento, fala assim, você pega uma caixinha de leite, né, eu não participei, né, mas assim... quando era criança, ia lá, fazia a ordenha, né? Tirava o leite da vaca ali. Quanto tempo aquele leite durava? Máximo 2 dias. No máximo 2 dias, né? Tinha que jogar fora ou fazer coalhada, ou fazer queijo. Sobre refrigeração. Sobre refrigeração. E você, hoje em dia, você tem um leite 6 meses fora da geladeira, na caixinha. Aquilo não é leite, na realidade, aquilo é formol, aquilo é um veneno que as pessoas, infelizmente, são viciadas, que existe também a dopamina para viciar as pessoas, né? As pessoas, elas ficam
aquele afã eu preciso do leite, eu preciso de alguma coisa doce. É uma dopamina que eles colocam, inclusive, mas na realidade, no chocolate, para que as pessoas possam ser escravas. Foi colocado que tem que tomar leite por causa do ferro. Do cálcio. Então, Não, por causa do cálcio, né? Cálcio. É isso? Isso. Eu conheci uma senhora que ela estava com doenças nos ossos e ela passou a vida toda, desde criança, bebendo leite. Ora, se o leite tem esse cálcio que os médicos dizem, por que essa mulher que viveu a vida toda tomando leite estava com problema nos ossos, com problema seríssimo nos ossos e a falta de cálcio? Então, há uma inversão de valores muito grande nesse quesito, né? E sobre alimentação, né? Da onde que essa pessoa pode tirar o seu cálcio? É o verdadeiro cálcio, né? A vaca, ela diz que a vaca, o leite dela tem muito cálcio, né? Mas ela adquire o cálcio aonde? Que a vaca não bebe leite. O alimento dela, né? É o alimento dela. E, o verde, é o pasto, é o verde, é o pasto, né? As verduras, né? As hortaliças. Então, a gente não precisa suplementar. Nós somos os únicos animais que tomam leite depois que não mama mais, né? Que a gente 40, 50 anos tomando Nescau. Quando um adulto chega no meu consultório com 50 anos tomando Nescau, eu falo, gente, você não é criança mais. Mas alguém está nos ouvindo e diz, mas eu não gosto de verdura. A realidade, eu ouvi alguém dizendo que você é o que você come. Então a alimentação, ela é um hábito. É um hábito. Você não deve se habituar ou aceitar comer apenas alface e tomate nas refeições, uma vez lá, esporadicamente, uma vez ou outra. A rúcula é necessário, o brócolis é necessário, o agrião é necessário. Alimentos verdes, fortes, amargos. Não vou comer porque é doce. Ora, nós estamos falando, quando nós tratamos da palavra doce, do maior vilão de morte no mundo. Nós temos anualmente cerca de 3 milhões de pessoas que morrem com doenças relacionadas ao açúcar. Então, nós precisamos rever o nosso estilo de vida se realmente nós queremos viver com qualidade de vida. Sim. Com certeza. Porque quando o alimento ele não é compatível, porque como a gente sabe que um alimento não está me fazendo bem. Então, se eu como, eu sinto minha barriga estufada, eu tenho azia, a má digestão, né? Eu falo para os meus pacientes que a gente não é vaca, não pode comer e estufar. Se comeu e estufou, está com algum problema. A digestão, ela não está adequada. Então, isso já é uma intolerância alimentar. Eu tenho aquele alimento, eu como, estou me sentindo mal, mas passa. Não é uma coisa assim que ao longo do tempo isso vai me incomodando, mas não é tanto assim. Mas quando eu tenho um alimento que me dá alergia, aí as pessoas elas ficam muito mais atentas. Pode fechar a glote, eu posso morrer, que nem geralmente camarão, esses alimentos assim, pimenta, aquela menina que quase morreu lá, né, que foi pro hospital porque inalou pimenta, que mais? Amendoim, também tem algumas pessoas que são super alérgicas, né, ao próprio glúten, né, as doenças celíacas, né. As pessoas não sabem que são alérgicas a determinadas comidas. Elas não têm esse conhecimento. E aquela comida que gera alergia vai gerando cada vez mais doença, né? Derrubando imunidade e pode provocar futuramente até um câncer, né? Se ela não evitar aquele tipo de doença que está gerando uma alergia. E a alergia não é só pele. Às vezes tem alergia interna que ela não está vendo, mas ela está se sentindo mal. Um refluxo, né? Sim. Um problema no intestino, dores de cabeça constantes. São vários sintomas que é um alimento que ela está se alimentando, que ela nem imagina, que está gerando uma certa inflamação interna, né? Uma alergia. Porque às vezes tem alimentos que você, como por exemplo assim, sábado à noite você ingeriu uma pizza, né? Aí você vai começar a ter dor de cabeça na terça, na quarta-feira. Você não presta atenção, porque você acha que é aquilo que você... foi a pizza, né?
você não associa. Mas tem alimentos que eles têm essa hipersensibilidade retardada, né? Que é depois de 2, 3 dias que você acaba tendo, sentindo os efeitos colaterais dentro do nosso organismo, mas você não associa. Então, aquela enxaqueca, aquele mau humor, nossa, mas que pessoa mal-humorada na segunda. Às vezes, na sexta-feira, às vezes você não está começando bem a tua semana, porque no final de semana você comeu alguma coisa que está te fazendo mal. E a gente não a percebe, não faz os links mentais, assim, foi aquele alimento que me provocou isso, né? Então, olha a importância de se conhecer, de conhecer o que o seu interior, como você funciona. É de extrema importância nós sabermos quais são os alimentos que são ou não são compatíveis com o nosso organismo. Porque isso, gente, vai fazer a diferença, assim, lá na frente muito grande. Vai evitar muita doença. E a gente só pensa no agora. Então, eu não estou doente, então tá tudo bem, eu posso me permitir, não vai dar nada, eu sou invencível, eu sou imbatível, eu sou homem, né? Eu sou super-homem, a gente tem essa ideia que a gente não vai morrer. A gente vive todos os dias achando que nada vai acontecer, mas a gente precisa começar a entender que sim, os nossos alimentos vão influenciar e muito lá na frente. E, doutora, os alimentos para uma mulher grávida, o que a mãe come afeta a criança na gestação? Totalmente, né? Não só os alimentos, mas as emoções, né? Então, se a mãe tá feliz, a criança ela vai nascer bem, né? Se ela tem um suporte, foi falado isso esse final de semana no congresso, né? Se ela tem um pai ali presente, também vai fazer toda a diferença na vida dessa criança. Olha a importância da família, né? O pastor Stevens, ele é o defensor master nas redes sociais, eu sempre acompanho ele defendendo a família, quanto que essa nova geração, né? Hoje em dia eles querem detonar a base, que é a família, então tudo é permitido, né? E o que ela come, o que ela sente, se ela dorme, se ela não dorme, se ela toma água, se ela se sente protegida, se sente amada. E isso vai fazer toda a diferença na vida dessa criança também. Como que essa criança vai se alimentar, as doenças que essa criança pode ou não desenvolver também estão relacionados com o período de gestação. Por exemplo, fiquei sabendo de uma criança que nasceu e foi constatado que ela estava com diabetes. Como que aquela criança estava com diabetes se ela estava dentro do ventre da mãe e ela não tinha acesso a açúcar? Isso é por conta da alimentação da mãe. Porque daí tem a diabetes de 2 tipos, né? Daí tem do tipo 1, que é a falta, né? O pâncreas que já não está funcionando bem, que daí é uma doença congênita, que é o nosso Então, é muito mais comum. Mas o Dr. Lair fala que a gente pode, sim, regredir isso, pode estabilizar essa diabetes do tipo 1. Mas a mais comum é a diabetes do tipo 2, que a gente vai carregando, que a gente adquire, né? Essa é crônica, degenerativa? Essa é uma doença crônica. Sim. Porque essa é aquela doença que eu vou levando o remedinho, né? Que não cura, mas só trata, né? A indústria quer que você fique ali fiel. Dependente deles. Fiel, essa é uma doença crônica. Tudo aquilo que eu como ao longo dos anos, o meu pâncreas não vai dando conta, a minha insulina vai fadigando, meu pâncreas não vai conseguindo produzir insulina suficiente, aí a minha glicose está estourada dentro do sangue, aí então a gente precisa entrar com uma medicação para poder abaixar os níveis de glicose no sangue. Mas a que preço? Pois o nosso DNA está dentro da célula, né? Então, se você joga o veneno para dentro da célula, pensa como que essa pessoa não vai estar daqui a 20 anos tomando remédio, e principalmente a caneta da insulina, porque a parte principal é onde Deus fez toda a criação, foi na célula, onde está todo... bilhões de cromossomos. Todo o nosso código genético tá ali, né? Então, se a gente vai jogando a sujeira, todo o veneno para dentro do organismo, para dentro dessa célula, é por isso que estourou casos de demência, por isso que estão estourando casos de... Porque o cérebro já está comprovado, diabetes do tipo 3, porque a demência, é a inflamação do cérebro por conta de anos de tomando uso contínuo, aquela coisa, não mudando o hábito, não mudando a alimentação.
não descobrindo o que está fazendo mal e como corrigir. Porque eles não querem cura, eles querem um remedinho de uso contínuo. Mas por que que o meu intestino não está bem? Por que que a minha digestão não está boa? O que está faltando? O que está incomodando? Por que que a minha tireoide, o meu pâncreas e as minhas adrenais, que era que eu ia falar, né, mais para frente, por que que esse trio, essa tríade dentro do meu organismo está sofrendo tanto, né? Tem a relação direta com o intestino, direta daquilo que eu como. O que eu como, ele influencia o meu pâncreas, só que nada do meu organismo funciona sozinho, nada. Tudo está conectado, tudo está interligado. É um conjunto de situações. Aquilo que eu como influencia o meu estresse, que são as minhas adrenais, que influencia a minha tireoide. Mas eu vou falar isso aqui um pouquinho mais pra frente, só para dar... Ok. Senão eu não Tá paro ok? de falar. Tá Senão eu ok. não paro de falar. Então, é outra pergunta. Pois não, missionária. É só voltando aqui um pouquinho, né? Quando a senhora falou do açúcar, porque na realidade o açúcar vicia. Eu posso falar que eu era uma viciada no açúcar. Todo mundo, não. Porque eu não passava um dia sem comer um doce. Nem que eu tinha que pegar o Você vai carro mexer com na as mulheres padaria. agora, hein? Não, mas é uma realidade, né? Só Não que fica aí, brava. como me libertar do doce? Eu tomava o cromo, mas para mim era como jogar fora, não resolvia Picolinato nada. de cromo? Não né? funciona. Aí, quando eu comecei o tratamento com a senhora, que começou a limpeza, né? Eu já não sinto mais aquela necessidade do açúcar. Aliás, agora eu como uma fruta, eu já acho a fruta já doce demais. Fantástico. Né? Fiz o chá, eu falei para ele assim, nossa, esse chá tá doce. Né? Que Então, benção. quer dizer, não tem mais aquele vício de correr para padaria ou comer um chocolate, comer um doce, entende? Eu estou sentindo que eu estou me libertando Glória a do Deus. doce, do açúcar. Que benção. né? Que bom. Que benção. Porque são parasitas, né? São hábitos, né? São São hábitos. hábitos. O problema, missionária aí, doutor, é que as pessoas só conhecem dois tipos de gosto: o salgado e o doce. E quando vem existe mais existe, eu acho, 5, né? Existe o azedo, existe o amargo, existe o doce, existe o salgado e existe mais um. Esqueci o nome agora. São 5, são picante. é o picante, Picante. muito bem, picante. Então o corpo humano, ele foi fabricado por Deus para receber todos os tipos de alimentação. O teu corpo é Sabores. preparado, todos os tipos de sabores. A língua tem os sensores. Sim, sim. Fantástico. Você fantástico. pode comer o picante, Obrigado, você gente. pode comer o amargo, você pode comer o azedo, você pode comer o doce. Só que o problema é que a indústria ela direcionou em duas coisas, principalmente no doce. As pessoas são viciadas no doce quando tem uma experiência com o amargo, elas se rejeitam. E olha que o fígado gosta de coisas amargas. Né? É assim? Mas tem o glutamato, o missionário estava falando, né, sobre o porquê que também a gente vai perdendo o nosso paladar e por que os alimentos são tão gostosos. Por que o alimento de pacotinho ele é tão gostoso, né? O processado. Porque o glutamato monossódico é um aditivo que eles colocam. Então, já foi feito esse teste. Se a indústria coloca uma sopa sem o glutamato monossódico e com, todo mundo vai levar o do glutamato monossódico porque é um aditivo que dá um sabor diferente. Mas ele também é hipermeca cancerígeno, ele traz doenças muito fortes. Então a gente também, por isso que eu falo da importância de você cozinhar em casa. Porque tudo que está naquele pacotinho, eles colocaram alguma coisa para ficar mais gostoso, para ficar mais atrativo. Porque criança é viciada em chocolatinho, em docinho, em iogurtinho, porque eles estão envenenando nossas crianças a esse ponto de não querer comer mais nada, só o que tá no pacotinho, só a bolachinha, só tudo aquilo ali, porque já é pensado, né? É demoníaco mesmo. Eu vou viciar desde pequena o ser humano, né? A Victoria Martins da Silva está dizendo o seguinte, ó: meu filho é autista e tem a doença celíaca. Ele melhorou bastante depois que eu tirei o glúten da dieta. Com certeza. Porque o glúten, ele fermenta, né, o intestino e gera muita alergia no corpo da criança. Ela tirou o glúten e melhorou. Minha esposa também tinha um problema muito sério.
que gerava cansaço na mente e depressão. Né? Ela tirou o glúten, foi Depressão, curada. pânico, olha Era. que ponto que chegou, né? Uau. Depressão, o pânico, né? E E ela diz aqui ainda glúten mais, puro. ela diz mais aqui, estou fazendo uso do canabidiol para o autismo, e é o mais natural que hoje que temos. E é muito bom, né, o canabidiol, principalmente para o autista, né? Então, o autismo, ele tem algumas particularidades, né? Eu não sei o nome dela, não sei. Vitória. Então, se fala-se muito hoje sobre a importância de tratar, gente, o intestino, ele é tudo, né? Ele é o segundo coração. É o segundo cérebro. Cérebro. Segundo cérebro, né? Então, quando a gente tem um intestino inflamado, nosso cérebro ele não vai funcionar bem. Não adianta. Se você quer evitar demência, se você quer pensar bem, se você tem uma pessoa que não está na sua perfeição do cérebro, está modificado, olhe o intestino daquela pessoa, cuide, vigie da alimentação, da água que toma, dos alimentos os mais saudáveis possíveis, porque a gente sempre acredita muito na cura, tudo do que tem, né? O canabidiol é uma excelente arma contra esse tipo de situação, porque ele vai acalmar o sistema nervoso, ele vai ajudar essa criança a ter mais afetividade, vai demonstrar Tem mais, cristão né? que tem preconceito, né, com o Canabidiol, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque nós estamos falando de princípio ativo, não estamos falando da Perfeito. Nós não da estamos erva falando em que si. vamos fumar, né? Que vamos ficar chapado, vamos Isso aqui fumar. é o princípio ativo, né, de uma erva, entendeu? Então não tem nada a ver. E se fosse mesmo inalado, daria demência. Então a gente jamais vai defender, né? O princípio do tirado ali da planta, que vai te trazer os benefícios em cima do teu organismo, isso sim é importante. Mas nós temos que vigiar muito, não só o glúten, mas o leite e o açúcar. Dá uma alimentação totalmente Então, esses natural. 3 são venenos, né? É os venenos. Que é O leite. É o trigo, leite, açúcar, glicose, lactose e o glúten, né? Que são os 3 venenos que mais têm afetado as pessoas, né? É pelo fato de ser transgênero, né? Híbrido. E Ter quando sofrido você Foi modificado, né? geneticamente modifica uma planta, modifica uma semente, e automaticamente ela aumenta, obviamente, a capacidade de produtividade no campo, mas prejudica o consumidor final. Então, nós É o vimos que a mais uma doutora vez- falou, né? Tudo aquilo que o homem coloca as mãos para gerar lucro, ele adoece as pessoas, né? Perfeito. A Tatiele Costa Bittencourt está dizendo o seguinte: o chocolate é um veneno para quem tem pedra na vesícula. Amiga, o chocolate é veneno para tudo, né? Porque, na realidade, o chocolate cacau, verdadeiro se se for o chama cacau. cacau. Se E for ele não o é cacau. doce, ele é amargo. É. Então, essa ali é uma mistura de óleo, de canola, que a gente chama de chocolate, né? Até o missionário estava sendo enganado, né? Tava. Comendo chocolate amargo. Podemos contar? Pelo amor de Deus. Aí a doutora foi ler a bula do chocolate amargo. O que é que Eu postava comprava no chocolate contar, amargo, contar. 60%, 70%, achando que estava que arrasando. estava me alimentando saudavelmente, Corretamente. mas eu não me sentia bem. E daí, no fim, mas o que a gente tava cheio de descobriu, química, né? O que a gente descobriu? A gente fez lá na clínica, a gente consegue fazer os exames dos alimentos, né? Então a gente descobriu que tinha chumbo. Uau. Nós descobrimos que tinha É um metal alumínio, pesado, que é um alumínio, barbaridade. né? Metal Então, pesado no chocolate. caríssimo, né? Que Os chocolates barbaridade. de marca, É. né? Não vamos citar aqui, mas chocolates de marcas. E eu falei assim, você quer saber por que não é bom pra você? Dele todo revoltado, mas vamos Tirou ver. meu chocolate amargo. Vamos ver por que não é bom? Daí ele falou, vamos. Aí então a gente testou e vimos que naquelas marcas tinha chumbo, tinha alumínio. Na água, né, missionário? Descobrimos Misericórdia. naquela Eu já falei bem dessa água aqui. Não vai falar nome. Na que fica transmissão, né? É. Já falei bem. Porque ela tinha um pH de 10. É. Eu só focava no pH. Com vanádio, aquela que tinha vanádio? Mas não era o suficiente. Não fala nome. Que barba. Porque ela estava cheia de metais pesados. E parasitas. E parasitas também na água. Achamos metais pesados Tem que ter e um parasita. filtro, né, doutor? Tem que ter um filtro filtro com bom. um refil bom, que esse refil contém no mínimo o carvão Ativado. ativado, que é o que
Que é o Então que tem que combate. parar. Que Esse Aquela combate. água pH 10 Aquela não é que boa. vocês Não é boa. falam. Não, Ela tem eu quebrei metade todos os peso. paradigmas, todos os. Ele vinha assim, eu pá. Falei, não é bom. Ela tirou eu um vou monte te de provar, coisa. eu vou te provar. Ela Mas tirou eu de provei, mim, eu pastor provei. e amigos. Ela tirou de mim muitas coisas que eu achava que eram saudáveis. Eu falei, tudo bem, eu vou tirar. Mas eu quero ver depois no andar da caminhada, né? Eu quero ver como é que vai ficar o meu corpo, a minha saúde. E realmente, depois que eu tirei tudo aquilo ali e comecei a substituir, a mente ficou diferente, o sono ficou diferente, saiu, né? o cansaço saiu. E eu me considerava uma pessoa que comia só coisas saudáveis, né? Mas não me sentia saudável. Entendeu? Porque Não o conseguia pacote- emagrecer. O pacote falava que era saudável. né? Esse é o ponto. A embalagem. É o problema da falava indústria. que A indústria A gente é o acredita, Satanás. né? Vamos- A indústria é o Satanás. É. Porque você lê ali, saudável, né? Daí você é diabético, você vai procurar o quê? Coisas que não tenham açúcar. É claro, você não é bobo, né? Claro. Você quer se proteger. Aí você olha lá assim, diet. Esse é bom. Ah, então, né? Light. Opa, esse aqui também Sem é glúten, bom. sem lactose. E os conservantes, e os aditivos. Problemas conservantes. E né, se você colocar alguma substância para manter um ano, que alimento é esse que Deus fez que dura um ano, gente? É impossível né, na nossa mente acreditar. Uma pessoa me fez uma pergunta assim, missionário, o senhor é homem de Deus, tem fé, então você nunca vai ficar doente. Eu falei, poxa, é verdade. Só que eu ficava doente. Eu entendi que é o seguinte, o cristão não morre por macumba, morre pela boca. É pela boca. Não é por macumba. Entendeu? Peixe morre pela boca. É verdade. É festa com Então bolo. às vezes, ele quebra algumas leis naturais. Hein? Não é pelo simples fato dele ser um cristão que ele pode comer qualquer coisa. Ah, eu sou cristão, Deus vai me curar. E ele quebra algumas leis alimentares que são muito prejudiciais, né? Entendeu? Ah, Deus vai me curar do diabetes e fica no açúcar e não larga o pão, não larga a pizza. Não adianta, ele está quebrando uma lei, então ele está ferindo o seu próprio corpo. Isso é um pecado, não é um pecado contra a irmã, é um pecado contra o seu próprio corpo. Então, o boleto vai chegar, a pessoa vai pagar depois, né, doutor? Contra o Espírito Santo, né? Contra o templo do Espírito Santo, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Eu Santo. fui muito influenciado primeiro pelo missionário Alexandre da Rosa, quando eu parei de fazer uso do açúcar no meu café. E recebendo essa influência, essa inspiração, eu encontrei um livro chamado Espírito Santo, escrito pelo Billy Graham. E na introdução, ele já dizia sobre os cuidados que nós devemos ter com o templo. E forte. estava tão óbvio aquela literatura inspirada por aquele homem de Deus, que ele faleceu com 98 anos. Perfeito. Quase 100 anos. Longevo. Quase 100 anos. Ele cuidava muito da Meu alimentação. Deus do céu, eu falei, meu Deus, olha esse homem missionário, está no mesmo alinhamento, a unanimidade de pensamento no tocante à inspiração divina. O homem pode chegar a 120 anos, 150 anos, se ele comer certo. Se ele abandonar a indústria alimentícia. Porque existe alimentos e existe produtos alimentícios. Produto alimentício, você tem que abrir o pacote para comer. Tem que abrir uma lata. E o alimento não, você pega da árvore, você está entendendo? Que sustenta a vida. Exatamente, né? E você É o tem que bicho e mata. preparar, né? Você tem que É o fazer. que viviam antigamente. E que hoje Então a em dia indústria ninguém quer chegou, fazer. fez uma revolução, né? Revolução industrial muito grande e mudou a alimentação das pessoas. Isso tem muito a ver também com a nova ordem mundial, né? Isso, perfeito. É outra área que nós queremos entrar futuramente. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui à doutora. É o seguinte, ó. O Márcio está me perguntando, é verdade que a nossa genética nos condena? Ou seja, meu pai teve câncer, eu terei câncer, a minha mãe teve diabetes, eu consideravelmente teria diabetes também, vou ter essa probabilidade. Como é que fica essa visão, né? Parece que a ciência está quebrando isso aí, né, doutora? Essa questão da genética. Claro que influencia, mas influencia quantos por cento? Porque eu ouvi do doutor
Bruce, que a genética, acho que era só 20%, 3%, 30%, 3%. É coisa pesada. Então, 97% não é a genética, é a má alimentação. Porque você pode pegar o mesmo estilo de vida do seu pai. Perfeito. Você pode pegar o mesmo estilo de vida da sua mãe. Ela comia errado e você, por ser filho ou filha, comia da mesma forma. E por conta disso, dessa má alimentação, você adquiriria a mesma doença da sua mãe. Mas se você mudar a alimentação, você quebra a genética. É isso que a ciência descobriu, né, doutora? Podia nos orientar nessa área? Então, antigamente acreditava-se que o homem estava condenado, né? Então, porque a minha mãe é doente, o meu pai é doente, os meus avós, os meus tios. Então, realmente, não. Porque também é diabólico, então eu não vou fazer nada, né? Então, eu já estou doente mesmo. Por que eu vou mudar se eu já não tenho mais chance, né? E a gente, hoje em dia, eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Bruce Lipton, que foi um dos pioneiros a falar o quanto o nosso estilo de vida, ele nos influencia. Então, não é porque você tem uma mãe que tem câncer que você vai ter câncer. Não é assim que funciona. Deus, ele não te condena. Você tem a genética, o que é, né? Que o Tiago falou, né? Sobre os cromossomos, sobre a genética, sobre o DNA. Então, quando Deus pegou o pai e a mãe, 50% de cada, ele te fez. Então, naquilo ali existe um código genético, existem proteínas, existem, né, o nosso organismo, ele é formado, tem tijolinhos de proteínas dentro de nós que vão determinar a cor do olho, do cabelo, a estatura. Isso é um código genético. E nesse código genético a gente já pode fazer um mapeamento do código genético para falar qual é a doença que você pode ou não. Você tem uma predisposição. Não é que você vai ter, você tem uma você pode ter. Então, o Dr. Lair fala que existem lâmpadas, né? A lâmpada da diabetes, a lâmpada do câncer, a lâmpada, né, da demência. Tem lâmpadas ali que tá no seu poder de você acender ou não essa lâmpada. Então, o teu estilo de vida, aquilo que você pensa, aquilo que você come, se você vive com pessoas tóxicas, se o teu ambiente de trabalho é um ambiente estressante, se você vive na culpa, se você vive, né, se retalhando, pegando chicote e não se perdoa, a falta de perdão, os sentimentos, tudo aquilo que você sente, os seus dentes, né? Se você tem um dente que está te inflamando, tudo isso pode estar interferindo e acendendo essas lâmpadas, porque a gente sabe que um câncer, sim, pode ser de um dente inflamado dentro do nosso organismo. Pois é, isso né? é interessante, né? A medicina hoje fala que, sempre falou que o intestino é o segundo cérebro e através do intestino se constata vários tipos de enfermidade. Mas hoje também se chegou ao conhecimento que, dependente dos problemas dentários, afeta certos órgãos do nosso corpo também. Perfeito. Há uma ligação na vista, entendeu? Há uma ligação no intestino e há uma ligação na boca também. Perfeito. Aliás, tudo entra pela boca, né? E os dentes têm uma influência muito grande, ele detecta certas doenças que podem gerar enfermidade, né, doutor? É isso? Se você não fez uma extração de um canal mal feito, né, ou você tá com uma cárie, porque toda doença também tem seu fundo emocional, então é muito complexo para a gente. Um dia a gente pode falar desse eixo, né, da neurohipófise, né, do emocional, a gente pode pegar mais a fundo aqui, mas toda doença ela tem o seu fundo emocional. E todo dente que está com problema pode estar relacionado, está inflamando outra região do meu organismo. São meridianos, né? Então, a acupuntura trata muito isso, E né? nós temos experiências empíricas, missionário, doutora Roberta, missionário, ouvintes, que pessoas que, ao nosso ver, têm uma péssima higiene bucal são mais propensas a enfermidades. Com certeza. Experiências empíricas. Nós já tratamos isso, eu e o missionário em particular. Uma pessoa que com aparentemente péssima higiene bucal agravou muitíssimo no tocante na época do Covid,
com outras patologias que se desenvolveram. Então eu pude, assim, por reflexão, por observância, que tem muito relacionamento, muito relacionado à higiene bucal com outras patologias. Inflamações também, né? Perfeito. No dente, né? Perfeito. Muito forte isso aí. Tudo. Então, vai de nós acender ou não essa lâmpada, o meu estilo de vida. Só que também Deus é perfeito e Ele também consegue apagar essa lâmpada depois de acesa. Olha, que de novo, nós não estamos condenados. Então, se a gente investigar esse organismo, saber o que está inflamando, tratar aquilo que está te adoecendo, a gente sim consegue calar aquele gene. Então, por exemplo, um câncer, eu consigo calar o câncer do gene. Eu posso colocar ele para dormir. Eu já tenho uma diabetes. Eu posso curar ela. Só que se eu for, né, cutucar ali a onça com a vara curta, vai voltar. Se eu voltar ao meu estilo de vida, se eu voltar a ser aquela pessoa que eu era antes, esse gene... Com aquelas alimentações erradas, as alimentações erradas, a gene do câncer volta, né? Ele vai voltar, né? Então, tudo, como Deus, ele não nos condena, então ele fala... Cuide, né? Cuide do seu templo, cuide da sua vida, com as pessoas que estão ao seu redor. E em contrapartida, se você adoeceu, você também tem uma chance de recuperação. Só que se a gente não pode ficar só esperando que Deus faça o milagre, a gente só esperando de fora, só lá. Mas é a minha parte, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que fazer aquilo que é necessário para eu poder recuperar. Quer ver uma renúncia, né? É uma igual renúncia. o evangelho, tem que fazer uma renúncia. E a saúde também requer renúncias. E as pessoas querem viver de uma forma libertária no tocante à comida, né? Não evitam certos alimentos. É verdade, doutora, que a maioria das doenças elas começam no intestino? Como é que é isso? A maioria das doenças, sim. Tem o eixo do cérebro-intestino, né? O nervo vago, que ele faz toda essa... Dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro. É né? o nosso segundo cérebro. A doutora Elisete Kaffer, ela fala muito mais sobre dente do que intestino. O doutor Laí fala muito mais de intestino sobre dente. Eu acho que todo mundo tem a sua parte. Eu não gosto de falar que uma coisa é mais importante que a outra, porque se você não olha aquele campo ali, você não vai se curar da mesma forma. Mas eu entendo quando o Laí fala que é muito mais importante o intestino, porque é tudo aquilo que você está a vida inteira colocando. Então não adianta você ser uma pessoa positiva, você ter uma fé inabalável, você, né, ter as emoções, mas você o tempo todo tá prejudicando, ingerindo coisas erradas, porque não vai dar certo. E isso dali, essa inflamação no intestino, ela vai criando uma hipermeabilidade intestinal. O que quer dizer o famoso leaky gut? Então imagina que o intestino é teu forte. Deus fez um forte, porque tudo que você entra, aonde que tinha que estar, qual que é a primeira barreira que realmente o organismo vai absorver? É no intestino. Então, se o meu forte, ele não tá bem, tudo passa. Né? O intestino ele tem a sua barreira. Se eu vou comendo, ele vai inflamando. Eu sempre falo também no consultório assim, por que uma parede tem um fungo e a outra não tem? Porque essa parede é propícia, porque ela tem muita umidade, ela não pega sol, você deixou do jeito certinho para aquele fungo ele entrar ali e se instaurar ali. Dentro do intestino é igual. Se eu como alimentos inflamatórios, processados, com química, conservantes, agrotóxicos, metais pesados, é um ambiente propício para aquela barreira perder a força e todo o alimento entra ali e o meu sistema imunológico ele começa a se auto-atacar porque ele não consegue mais reconhecer o que era um alimento bom, né? Qual que é a propriedade daquele alimento, porque a barreira, o forte está condenado, o forte estragou, e as doenças autoimunes, doenças crônicas, elas começam vindo dali, desse leaky gut, dessa hipermeabilidade, essa incapacidade do intestino de proteger e não deixar mais aquele alimento que era inflamatório passar. Então,
o primeiro forte rompeu. Gente, aí vira uma festa dentro do organismo de show de horrores, né? O sistema imunológico, ele entra num colapso e as doenças realmente começam, mas é muito sutil, porque é uma dor de cabeça, é uma diarreia, As pessoas nem imaginam que aquela dor de ali. cabeça, elas não imaginam que a dor de cabeça é por causa do intestino ou do estômago. Acidificado na maioria Ela comeu das alguma vezes. coisa e começa a ter dor de cabeça. Vê que os órgãos estão ligados, né? Principalmente Perfeito. com o cérebro, né? Perfeito, perfeito. E esse ambiente, ele tem uma bactéria, o intestino, ele tem uma microbiota ali, né? Então, para você ver como as bactérias, elas são importantes na nossa vida. Nós temos 30 trilhões de células e 39 trilhões de bactérias dentro do nosso organismo. Deus não ia nos condenar se as bactérias não fossem boas. Tem que ter um ambiente adequado para as boas bactérias estarem ali. Se a gente vai piorando aquele ambiente, vai tendo só alimentos que sejam difíceis de digestão, por isso que o glúten, né, teve a modificação Perfeito. genética 400% a mais do que da época de Cristo, ou 100 anos atrás, não sei, né? O leite que não é leite, o trigo que não é trigo. Vai acidificando o corpo, vai acidificando o organismo. Ficaram os mesmos nomes, mas na realidade, né, a integridade dele é outra, né? Perfeito. Justamente, né? Então já não é mais aquele alimento, o meu organismo não reconhece mais aquele leite. Não é mais aquele leite, não é mais aquele trigo, não é mais todas aquelas, porque o que é uma farinha com, né, com aquele bolo, aquela coisa, o organismo não reconhece, não é de Deus, não é uma coisa natural, foi uma farinha enriquecida. Não foi fabricada pelo homem, não por Deus, né? E daí o organismo não vai reconhecendo, Por que, vai que o se ovo faz bem? inflamando. Por que, que a carne faz bem? Por que, que o peixe faz bem? Por que, que as verduras fazem bem? Né? Por quê? Porque foram coisas que Oi, foram... Dr. Hércules. foram- Gente, o Dr. Hércules é maravilhoso. Tô até emocionada. Tá ligada conosco. Que benção. Beijo, Dr. Hércules. É demais assistir sua aula, doutor. É lindo, ele é maravilhoso. Ai, gente, Um abraço aí adoro. ao doutor Hércules, que está ligado conosco também. É. Uma pergunta, doutor, é o seguinte. Todos nós sabemos que o ômega 3 faz bem para a saúde, magnésio, a cúrcuma, e isso é muito pregado nas redes sociais, né? Mas eu, inclusive, usava muito isso. Eu não via efeito. Aí eu tinha a tendência de comprar o mais caro. Deve ser que eu estou comprando um ômega 3 mais fraco, então vou comprar um mais caro para ser ver melhor. se realmente melhora, né? De águas profundas. Mas, exatamente. Não, e faz bem, com certeza. Porém, eu gostaria que a doutora falasse o seguinte. Se o corpo não estiver limpo, se nós estivermos cheios de parasitas e metais pesados, fungos, eu acho que esses fungos roubam o princípio ativo, né? Do ômega 3. Às vezes o ômega 3, eu estou tomando um determinado suplemento, não está me causando efeito, mas o corpo dessa pessoa está encharcado de fungos, de parasitas, de vermes e principalmente de metais pesados. Eu gostaria que a senhora desse uma palavra a esse respeito. Porque assim, ó, quando a pessoa chega no consultório, eu digo muito mais, que é muito mais importante remover do que inserir, né? E para certas pessoas isso chega a ser Isso muito é muito difícil. forte, hein? Tem que remover. Nós não queremos remover. Nós queremos um remédio que resolva o nosso problema. Mas nós não queremos tirar o leite, nós não queremos tirar o açúcar. Não. Nós não queremos remover Não os quero. parasitas, os fungos, alimentar os fungos. Até desfrutar das benesses do jejum, que tem uma benese biológica fantástica. Jejum rejuvenesce e alonga a vida. Fantástico, fantástico. Doutor. Vamos lá, gente, tem que limpar. É muito. Então, a primeira fase, né, do tratamento, eu sempre digo que é remover, né? Por que eu estou alimentando, eu estou botando às vezes gasolina no fogo? Se eu estou colocando ômega 3, se eu estou colocando em excesso. O organismo ele está fadigado, ele não está conseguindo lidar com tanta informação. Então eu vou removendo aquele alimento inflamatório. A primeira
primeira coisa que eu analiso na pessoa, o que ela pode ou não comer, porque, né, explico porque tá faltando enzima, não tá faltando enzima, tá faltando qual que é a substância que vai fazer com que esse organismo volte a ter uma boa digestão, tá com metal pesado, tá com parasita, porque às vezes você tá alimentando, você tá dando um monte de vitamina ali, mas você não tá alimentando o teu corpo, você tá alimentando os vermes ali, né? Exatamente. E entra numa Nós somos competição. uma casa de parasitas, né? E os parasitas, às vezes, é alimentação, comida mal lavada, Água, né? a água, entendeu? Que não é purificada corretamente, né? Com um refil apropriado, não é verdade? Então, a gente adquire esses parasitas, entendeu? Esses fungos, né? Porque resulta tanta caspa, tanta seborreia, né? Na unha, né? Na unha também. Tem gente a vida inteira. Eu conheço gente, assim, eu vou falar, né? Na minha família, o meu pai, a vida inteira tomando... Coçando. Fluconazol, passando o remedinho. E não mata o bicho. E não mata. E olha que indústria... Gente, é negócio da China. Mas vender na fluconazol realidade, a vida inteira. Antigamente, É a indústria, né? a gente ouvia falar muito de vermes, parasitas, né? As mães, assim, tinha aquela preocupação de dar o remédio para combater os parasitas. Só que hoje a gente não ouve mais falar de parasitas, de vermes. Olha, eu fiquei sabendo, uma paciente foi lá na clínica, ela falou que a pediatra não ia passar remédio para vermes porque não tinha necessidade. Só se realmente manifestasse. Tem que esperar manifestar o bicho. Gente, antigamente, né, missionária, eu acho que todo ano, pelo menos umas 2 vezes no ano, o pessoal tomava pelo menos uma 6 em 6 de 6 em 6 meses. E recente veio o licor de cacau, Xavier, não sei se vocês se lembram da propaganda. Teve um falou que tomava Esqueci o nome. verme, coisa para cavalo, remédio diz que tomava as bicharadas. Falei, manda aí, não posso, doutor, ele me pediu uns remédios para verme para cavalo. Falei, não, imagina teu fígado, né? Não. Meu avô pingava até criolina no pão. 2, 3 vezes por ano. Lembra? O povo fazia isso. E limpava, né? Limpava completamente. Não sei em que nível. Completamente. Não sei eu que tenho nível, mas experiência, eu tenho experiência, chefe. Tem gente que se salvou com aquilo. Eu tenho experiência empírica nesse sentido. Mas hoje, gente, a maioria das doenças é causada pelas vermes, não é verdade? Maioria. Os Fungo, verme, metal pesado. O organismo, Deus não fez um organismo para se lidar com isso. As pessoas precisam estudar, e os médicos também precisam estudar muito sobre os perigos dos metais pesados, né? Há muitos problemas mentais de demência. Perfeito. Mal de Alzheimer. E é onde tudo fica ali no intestino. O metal pesado fica no intestino, o glúten pode ficar até 6 meses no intestino. Inibindo a absorção de nutrientes. Inibindo. Exatamente. Por isso que a pessoa não. Por isso que tem o TDAH, o déficit de atenção, né? Por isso que essas doenças estão tão. As crianças não estão pensando. Porque o que elas comem? É bolachinha, iogurte. Docinho, pipoca no almoço, suquinho de caixinha. Que é saudável, né? Não dá um refrigerante, porque mas daí dá o suquinho o de laranja. Mas o suquinho em caixinha tem mais açúcar do que o próprio açúcar. Tem o metal pesado, que tem aquela latinha que resguarda. Coca-Cola, né? Conservantes. A Coca-Cola, os conservantes. Por isso que as crianças não pensam, não vão bem na escola. Por isso que não conseguem constantemente estudar. Doentinhos, Não, 6, 7 vezes tomando antibiótico no ano. Imagina 39 trilhões de bactérias. Vai lá uma vez, toma antibiótico, 2 vezes toma antibiótico. Só vai ficar bactéria, não vai. Se sobrar, que se Deus o tenha, que graças a Deus que se sobra, mas e o que não sobra? Como é que fica aquele intestino? Como que fica a flora intestinal? Eles estão matando. E você acha que o médico vai falar assim, não, toma aqui um probiótico aqui para você, come ali um chucrute, come um kefir, quando bem indicado, alimentos fermentados para recuperar essa
maçã flora, cozida, uma 7 maçã minutos. cozida, né? Não tem. Porque não, porque mês que vem ou daqui a 2 meses a indústria precisa garantir o pão do cada dia e precisa de novo você tá ali tomando Então, antibiótico. resumindo, precisamos de estilo de vida, né? Alimentação boa e viver num meio ambiente razoável, né? Sim. É isso, né? Quero fazer uma pergunta, doutora. O que acontece quando ingerimos alimentos incompatíveis com o nosso organismo? Alimentos incompatíveis com o nosso organismo. Às vezes, o que é bom para mim não é bom para o outro, né? Entendeu? Então, nós temos que entender essa realidade. Porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas falar bem de um certo alimento, e que é natural, inclusive, e que faz bem, mas de repente faz bem para o seu organismo. Perfeito. E pode agredir o meu organismo. Como é que a gente entende isso, doutora? Lá na clínica eu consigo fazer essa análise, né? Por isso que eles falaram assim, ela me tirou, ela não me tirou, porque parece que eu sou uma bruxa queca, mas eu não sou uma bruxa, né? Porque eles ficam lá brigando, você me tirou o feijão, né? Acho que a maior briga eu acho é o feijão. Porque quando Deus criou os povos, geneticamente falando, os povos não são iguais. Tem o asiático, né? Tem o brasileiro, tem o europeu. Cada um tem o seu sistema digestivo. Deus fez, porque se não tivesse a tâmara lá, aqui, né? Você acha que ele ia condenar um povo lá por não existir um determinado alimento ali? Deus não é assim. Então, por isso que cada um tem a sua exclusividade do que ele pode comer ou não. De acordo com o seu habitat, né? De acordo com com o essa seu, palavra da né, senhora. com a sua genética, né? Mas nem sempre eu não sou a favor da dieta do tipo sanguíneo, porque como é muita mistura de pai e mãe, são várias pessoas para chegarem até aqui. Não necessariamente só aquele grupo sanguíneo vai determinar quem você é, porque é muito geral, uma população em geral. É apenas uma base, né? É apenas O uma sangue é apenas uma base, né? Então eu preciso entender esse organismo, como que ele funciona. Isso eu consigo fazer por testes na clínica, né? Então a gente vai vendo alimento por alimento, a gente vai vendo o que falta, se aquele alimento não entra, por que aquele alimento não entra? Porque se não entrar, ele está me roubando energia, ele está me roubando, né? Porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Quando um alimento ele está processado, ele está num pacotinho, ele está naquele âmbito ali, ele vai roubar minha energia, ele vai produzir radicais livres dentro do meu organismo. Provoca alergia, Provoca intolerância. alergia, câncer, doença autoimune, seja o nome da doença crônica Então, que é for. intolerância alimentar, né? É a base. Se eu tenho um alimento que eu estou ingerindo, que está roubando energeticamente a minha energia, ele está sendo prejudicial para o meu organismo, lá na frente eu vou ter uma consequência muito forte. Não adianta fazer ozônio, tomar antioxidante, vitamina C, resveratrol, né? B3. Não adianta fazer o que for se eu não identifico a causa do meu adoecimento, a causa do estufamento do meu intestino, da azia, da mal digestão, da diarreia, da dor de cabeça, da enxaqueca, seja lá qual for o sintoma que você está sentindo. A gente precisa identificar e remover. Depois a gente consegue, daí quando a pessoa está melhorando... O problema é remover, hein? É. As pessoas não querem. Me dá um remédio aqui, né? Um remédio mágico que me resolve o problema, mas não me tire o meu refrigerante, não me tire, entendeu? O iogurte. Meu iogurte, o meu leite, entendeu? Então as pessoas não querem remover, por isso que elas ficam escravas da farmácia, né? Uhum. Pode ver, fale tudo, eu já vi que já faliu o supermercado, já fechou, posto de gasolina, agora a farmácia cada vez aumenta mais. Aumenta mais. Entendeu? Fecha tudo à noite, mas o que está aberto é farmácia. O povo anda doente. O povo anda escravo dos laboratórios, né? Por quê? Porque não tem esse conhecimento. A Bíblia diz: meu povo sofre por falta de conhecimento, né? É isso. E tu percebe que a droga, o remédio, ela remedia uma situação, mas na maioria das vezes cria outra patologia. É dor de cabeça, é enxaqueca, é a falta de uma flora intestinal saudável. E outra coisa, tudo que nós comemos, doutora, ela influencia na nossa saúde? Tudo que a gente come influencia num âmbito total, né, dentro do nosso organismo. Então, se eu como... o Dr. Lair Ribeiro fala muito sobre essa tríade dentro do nosso organismo.
o pâncreas, a tireoide e as adrenais. Então, eu tô muito estressado. Eu tenho um leão correndo atrás de mim, né? Eu tenho uma lei da sobrevivência. Eu libero o cortisol dentro do meu organismo para poder me defender. Então, se eu tenho o tempo todo um leão atrás de mim, a minha fadiga adrenal, o meu burnout que fala, né, o meu estresse, ele está super aumentado. E quando dessas regiões do meu organismo ela está em risco ou ela está sobrecarregada, ela vai influenciando os outros. Um órgão doente morre no hospital, tem a falência de todos os órgãos. É uma consequência daquele órgão que não está conseguindo mais, não conseguiu sobreviver. Se eu estou exigindo demais do meu pâncreas, comendo errado, comendo de 3 em 3 horas, alimentos inflamatórios, eu estou atingindo a minha adrenal, que é o meu estresse. O meu organismo está estressado, eu estou comendo errado, eu estou com dor de cabeça, eu estou fadigado. E a minha tireoide também não está funcionando. Então, isso influencia no coração, no fígado, no rim, nos pulmões. Tudo está sendo influenciado por causa do que eu como e como eu me sinto. O meu organismo, a minha tireoide, tem muita mulher sofrendo do problema, e homem também sofrendo com problema de tireoide, porque está comendo e está se estressando à toa. Fadigou, a vida foi difícil, eu fui sentindo, né? Eu errei, eu pequei, eu tô me sentindo condenado, culpado, não sei qual que é a sua dor, mas essa dor exacerbada, que eu não consigo me perdoar, eu não consigo fazer nada, isso vai limitando o meu órgão, vai limitando o meu organismo, e quando eu vi, eu já tô com uma doença crônica, e quando tá lá, gente, 100 quilômetros percorrido para voltar é muito mais difícil. Então, a fadiga adrenal, ela tem a relação direta com o que eu como e com a minha tireoide, que é o cara que tem a função em várias regiões do meu corpo. De novo, se a alimentação não está alinhada, a gente não vai ter saúde. Não adianta. Eu como só de vez em quando, tomo Coca-Cola, vai pagar o preço. Existem certos alimentos que inflamam o corpo da pessoa, né? Os top 3 que a gente falou, né? Que Sim. São os leite, o glúten e mas o açúcar. a maioria tem esses, né? E tudo Chocolate o que está três. embrulhado. Tudo Sim. que está embrulhado tem conservante, tem um açúcarzinho, tem um produto, sabe aquela informações nutricionais, Perfeito. né? Tem validade e é um produto alimentício. Tem E aquela letrinha tão glutamato pequenininha que você não monossódico. consegue mais ler, né? Tem que colocar uma lupa para saber o que é que tem. Para achar ali 89% de sódio. Glutamato monossódico e conservante Óleo disso aqui, canola. goma, não sei o quê, Nossa. glicose de xarope de não sei o Perfeito. quê. Aquilo é Conservantes, corantes, marrom, labareda Salina, azul, Sabe Casa nem rosa. o com a que, nossa que é, né? saúde. Se você não sabe o que, que é, não compre. Se você olhou e não sabe o que é, não Resumindo, compre. Vamos voltar. Uma vez eu ri e eu ri errado. Que tinha uma jovem na mocidade, ela falou, vai ter um casamento lá na minha cidade, e era sítio. Aí eu olhei para ela, nossa, vai ter muito bolo, muito doce. Ela vai ter batata doce, vai ter abóbora, vai ter aipim. Aipim. Eu ri, tá? Eu ri. Ela estava certa. Mas ela estava Ela certa. tava- ela tava certa. Porque, resumindo, nós temos que voltar a comer a batata doce, abóbora. Ei, aqueles casamentos com vaca E atolada, com mandioca. Cenoura, Os mandioca, doces do passado. carne, frango, né? né? Os doces do passado, Eram alimentação diferentes. saudável, né? A banha de porco, A banha de porco, né? bênção. O né? óleo de coco, né? Alimentação saudável de antigamente, nós temos que voltar às origens. Eu tinha feito, doutor, muito obrigado, uma análise missionária. Pastor Tiago, eu sinto muitas dores no meu corpo. E eu descobri, em uma reflexão, que a água tem uma ação analgésica. Doutora, pode me confirmar. A água tem uma ação que remove dores. Eu disse para ela, quantos litros de água a senhora toma por dia? 1 copo quando tomo. Desnutrida. Vamos fazer um voto nós dois? Vamos. Tome 1,5 litro de água, apenas. 1,5 litro, sim. Missionário, na outra semana ela chegou alegre, sorrindo, feliz. Deus nutrição. O esposo estava feliz porque a mulher chorava de dores no corpo.
Qual foi o remédio que é vitalmente importante para nossa saúde e bem-estar? Água. E olha que essa água de péssima qualidade que nós estamos na Cenepar, que ataca até a tireoide. Certa feita o senhor me presenteou com o iodo. O senhor se lembra? A minha esposa estava grávida. O Lugol. E eu fui estudar sobre a ação fantástica que o Lugol exerce. Principalmente no nosso mulheres corpo, grávidas, né? Principalmente mulheres grávidas. Super de gêmeos. E na análise que eu estava fazendo, eu descobri que o banho quente, esse banho que esquenta a quiboa na água, ele prejudicava a ação do Lugol, porque O iodo. ele prejudicava a ação do iodo, porque o banho quente inibia a produção da minha tireoide. O cloro, né? E o cloro. Então eu falei, mas como que eu vou absorver todos os benefícios? Cloro é um então, metal pesado. uma Por coisa... isso que eu tenho chuveiro que não passa cloro. Entende? Eu não tenho esse ainda, Eu mas tenho, eu quero eu profetizar tenho, que eu eu vou tenho. ter. Aí, Esse eu Doutora, confirmando mais uma vez. o que é doença crônica e como temos que combater as doenças crônicas? A doença crônica é aquele que tem um excesso de radical livre dentro do meu organismo, né? E o que é radical livre? Para os nossos ouvintes entenderem. O que é um radical livre? Existe uma estabilidade energética dentro do meu organismo. Então, tudo deveria estar em harmonia, um equilíbrio energético, né? Quando a gente fala em elétrons, e prótons e nêutrons, eu sei que talvez seja um pouco difícil. Mas na química existe uma estabilidade. Então, eu faço uma reação química e a substância final ela ficou estável. Então, quando um alimento ele tem que entrar dentro do meu organismo, ou algum líquido, ou alguma coisa, ele tem que estar estável, ele tem que trazer um equilíbrio energético dentro do meu organismo. O que é o radical livre? O que é a doença dentro do meu organismo? É uma instabilidade eletrônica, uma instabilidade energética dentro do meu organismo. Por que o ozônio ele é tão potente, ou a vitamina C? Porque ele equilibra, ele doa esse elétron para as nossas células. É como se tudo ficasse estável dentro do meu organismo. Só que se eu inflamo, se eu crio muito mais radical livre do que eu combato, a conta nunca vai fechar. Por isso que a importância de você estar bem emocionalmente, né, na digestão, nos alimentos, porque tudo isso vai dar uma diferença dentro do meu organismo. Então, radical livre é um desequilíbrio energético, eletrônico, de elétrons na última camada de valência, que é onde você coloca um elétron ali, você coloca uma energia ali para equilibrar esse meu organismo. E isso, então, que provoca as doenças crônicas. Isso é a origem das doenças crônicas, da inflamação dentro do organismo. E a senhora podia nos dar um exemplo algumas doenças que são doenças crônicas? A diabetes é uma doença crônica. Diabetes, pressão alta, o câncer, né, a consequência de uma demência. As doenças degenerativas, então. Pode ser, daí, no final, ali já num estágio bem avançado, uma doença degenerativa. Coração também. Coração, né? Todo problema do organismo. Os órgãos. Né? Tudo que vai prejudicando esse organismo vai virando... Né, vai ficando crônico, depois letal, né? Crônico, daí tem uma hora que não volta mais. Então, se você, que nem aquele rapaz do Fantástico, super novo, né, acho que tem 60 anos, tá com demência. Não vai mais lembrar de pai e mãe, de filho, neto, avô. Não vai lembrar mais. Com 60 anos já está com demência. 60 anos está com demência. Então, gente, isso aí é um histórico de quê? De má alimentação? De má alimentação, pode ser dente, pode ser amálgama, pode ser metal pesado, principalmente no cérebro, né? Pode ter uma genética favorável que ele não apagou o gene, não apagou a lâmpada, e ele, com um estilo de vida, uma pessoa preocupada, uma pessoa estressada, uma pessoa que não sabe relaxar, porque a gente não sabe relaxar. Para combater, então, é mudança de hábito, de alimentação, como é que seria? Mudança de hábito. Primeiro de tudo, eu creio que é identificar aquilo que está me fazendo mal e remover. Se você não sabe em quem combater, você vai estar ali, né?
Você tá numa guerra, você não sabe quem que é o teu inimigo. Era o Você meu não caso, vai né? vencer. Era o meu caso, né? Você não vai Eu me vencer a auto, guerra. me auto Não, eu não medicava, vou nem... Não vou... me medicava com as informações que a gente adquiria, né, pela internet. Autossuplementava, né? Autossuplementava. As pessoas, por exemplo, falavam que certo alimento era bom, então vamos lá, vamos usar. Mas às vezes é bom para ele, mas não é bom para mim. Perfeito. Meu corpo, cada pessoa tem um organismo diferente, né, doutora? É isso? Cada organismo é diferente. Então, o que é bom para mim, às vezes até é bom, mas não bom na mesma frequência. Então, eu não consigo digerir, né? E isso é uma luta com o missionário muito grande, porque ele quer tomar o suplemento todos os dias. E eu falo para ele, esse aqui é 2 vezes na semana. Aí ele fala, mas como é que pode? Eu quero todo dia. Ele fala, não você não precisa, porque tem alimentação, não tinha da época, né, Tiago? Não tinha um alimento da época. O morango era da época, o abacaxi era da época. Tinha época que você comia, tinha época que não. Por que a gente acha que a suplementação ela tem que ser de A a Z todos os dias? All the time, né? Não existe isso. O nosso organismo ele não foi feito para isso, para esse boom, né, de suplementação e de A a Z. E essa história que não dá nada, o organismo elimina. É muito mentira. O organismo está sobrecarregado de uma forma, né, triste de ver, e ele vai perdendo as funções por causa desse boom de vitaminas, de suplementação. Justamente pela falta de equilíbrio. Pela falta de equilíbrio. O organismo precisa de equilíbrio. A falta de oxigenação, que o ozônio traz essa oxigenação fantástica. O ozônio é perfeito. Quando bem indicado, na dose indicada, o ozônio ele restaura essa energia dentro do meu organismo que eu provoquei. A gente provoca o nosso desequilíbrio. Essa pane. Essa pane. Yeah. Essa pane, quem provoca Sangue provoca grosso, a doença. Sangue fica grosso, estresse. É tudo você cria. E do mesmo jeito que você cria, você pode se curar. Deus não te condenou. Você só precisa fazer aquilo que é necessário e com uma boa orientação. Não é porque é difícil isso. A gente vive num mundo que todo mundo pega o microfone, uma câmera ali e coloca o seu conhecimento. Mas e como que é? Será que realmente aquilo ali vai fazer para mim, do meu organismo, naquele momento da minha vida? Falou, calma, a gente vai inserir, depois a gente vai tirar, a gente vai inserir. Porque o organismo é uma dança, é uma balança, né? Aumenta, diminui com a necessidade do meu organismo. Tá, então, concluindo, o que nós comemos é que influencia, né? O nosso futuro, nossa saúde. A comida ela tem uma importância muito... uma das peças fundamentais. Fundamentais, né? Comida, alimentação, sono, né? Eu quero, então, deixar aqui que, como a minha amada missionária falou para mim, que eu tinha que vir aqui deixar algum presentinho para vocês de informações, né? Então, eu quero falar sobre os 7 alimentos saudáveis, os 7 principais alimentos saudáveis, né? Saudáveis. Opa! Né? Isso... Esse a gente não remove. Né? Então, o primeiro sempre vai ser o leite materno, né? O leite materno com certeza, quando a mãe é saudável, é uma das coisas da criação mais perfeita que tem. Infelizmente, a alimentação da mãe tem até prejudicado o leite materno, né? Fiquei sabendo que existe até metais pesados em leite materno por conta da má alimentação, né? Da própria mãe, infelizmente, né? Come tanta besteira que afetou até o leite. E daí a criança com certeza vai ficar muito doente. Mas a gente pensando no melhor cenário, naquela mãe saudável, né? O ovo, né? O ovo com certeza é um dos melhores. Quando o ovo é de uma galinha feliz, a galinha caipira, aquela que come, né, no pasto lá. Porque também... ovo caipira, né? O ovo caipira, né? O orgânico. Não ovo da granja. Não, né? o ovo da granja também, isso é importante. O óleo de coco, né? O Lair Ribeiro defende muito o óleo de coco e eu uso muito, indico, né, para os meus pacientes. Então, o óleo de coco é perfeito. Azeite de oliva, né? Então, o azeite de oliva é uma fonte... Prensado a frio, extra virgem. Viu? Sabe tudo.
Pensada frio e extra vivo. A cúrcuma que realmente numa dose certa, numa medida certa, Cúrcuma ela longa, vai né? te ajudar com certeza a combater esses radicais livres, a trazer esse equilíbrio energético para dentro do organismo, Que ativa a vitamina K2, né? que ativa. Então é importantíssimo a gente combater e ajudar esse organismo a não inflamar, tá? Na medida certa, com a K2, com a vitamina D, tudo do jeitinho específico. Nada de comprar pronto lá, né, na medida que você quer. Vou tomar 100 mil unidades de vitamina D, que você pode estar prejudicando ainda mais o teu organismo. O sódio, né? Acho que um dia a gente pode vir aqui falar sobre a importância do sódio dentro da nossa alimentação, porque tem outra coisa demoníaca aí falando que o sódio é o problema, que o sal é o problema, então tira o sal, tá piorando muito mais o nosso organismo, principalmente pra galera da pressão alta, Porque né? o problema é o seguinte, as pessoas pensam que usam sal, mas não usam sal. Eles usam um sal chamado sal refinado, que na realidade não é o verdadeiro sal, é por isso que prejudica. Agora, se você usar o sal marinho ou sal rosa Integral. do Himalaia, o sal integral, o sal verdadeiro, né? Tem que ser verdadeiro, porque tem sal que não passa na Que biomissão. são sals falsificados, né? Mas quando você usa o sal verdadeiro, que é o sal rosa Himalaia, tem vários tipos de sal marinho, sal natural mesmo, ele só traz benefícios para o corpo humano, né, doutora? Não, o sal é essencial. Existe a bomba de sódio e potássio dentro do nosso organismo. Então, se a gente não... né, O doutor até nos orientou a, quando beber água, colocar um pitadinho de sal rosa. Perfeito. do sal, É isso? porque vai Tem- hidratando, tem Tem os 80 82 nutrientes minerais. nele, né? Minerais e minerais. E eu sempre falo muito sobre o tabuleiro de xadrez dentro do nosso organismo. Então, existe as peças grandes, né? Que são a rei, a rainha, enfim, e os peões ali. Sem o peão a gente ganha o jogo? Não ganha. E é a mesma coisa, nós temos as vitaminas, a vitamina A, a D, todas as vitaminas, mas sem os minerais a gente não consegue montar e fazer as reações químicas dentro do nosso organismo. Então a gente tem que sim investir e ter um sal de qualidade com esses 82 minerais que estão no sal integral. É de extrema importância ter um sal, gente. Não removam o sal da alimentação de vocês. Só se for o sal refinado, né? Só se for sal refinado. Sal refinado, açúcar refinado, tudo que é refinado tirou os nutrientes, né? E Tirou- por último, né? Vamos lá. Não menos especial, mas o cacau, ele é uma ótima fonte de antioxidante que combate a inflamação, que é muito bom para o nosso organismo, Só mas que as sem o pessoas açúcar, né? As pessoas acham que cacau é o chocolate, né? Não É que é. tá, O cacau grande é amargo, problemática, gente. né? O cacau é amargo. Então eu sempre Diz falo agora o pra comer cacau uma- alcalino, que é muito bom, hein? Ai, Deus, temos que Você testar. faz, Vamos você testar, faz, não você sei. faz uma vitamina, né? Com cacau. Você introduz também uma fruta mais doce, né? E fica ótimo. É. Então tudo isso a doutora vai orientar. Eu vou ter que testar esse cacau aí. Não sei. Tá certo. Então, Mas gente, foi então é isso aí. Doutora. É através da biorressonância que você identifica. Que a gente consegue identificar se aquele alimento está faltando alguma substância, ou se tem ou não tem parasita dentro do organismo, ou metal pesado. Porque a biorressonância, nosso corpo é uma água, né? 90% do nosso organismo é composto por água. Então, a gente consegue identificar frequências dentro do nosso organismo pela essa condutibilidade da água, que o aparelho da biorressonância consegue ver. Então, é bem interessante, né? Muda mesmo a vida das pessoas. Só que você tem que ter um pouquinho de fé, mas vai dar tudo certo no final. Então, para nós concluirmos aqui a nossa live, gente, eu vou falar novamente o que eu falei no início, né? Existem 3 tipos de farmácia no mundo. Existe a farmácia de Deus, existe a farmácia do homem e existe a farmácia convencional, né? A farmácia dos remédios, né? Química. Então, a medicina convencional, você tem acesso a ela através dos remédios. O médico gera um remédio. A medicina espiritual de Deus, você tem acesso através da fé. Mas a medicina integrativa, natural, você tem acesso a ela através do que nós estamos te explicando aqui.
mudança de hábitos, alimentação certa, né? O meio ambiente, tratar o seu emocional. E isso se chama medicina integrativa, que era uma medicina que era usada no passado, que foi abandonada por conta da revolução industrial, né? Do mercantilismo, né? E a indústria movida pelo dinheiro, né? Substituiu tudo aquilo que é natural e abandonaram a medicina passada, que é a medicina integrativa, a medicina tradicional, chinesa, a medicina indiana, a medicina, enfim, dos índios, né? Milenares, 5 mil anos. E os caras aqui com 100, 200 anos achando que já sabe muito, mais. Então hoje, e o povo, infelizmente, né, como um gado, vai sendo influenciado por essa pseudo-farmácia, né? Então, gente, vamos ter fé para receber o milagre de Deus. Mas existe também essa medicina integrativa natural deixada por Deus, né? Porque tudo que Deus colocou as mãos para o homem gera saúde, né? Não é verdade? Então, meus irmãos, vamos cuidar. Às vezes um cristão está doente. Como é que existe tanta gente doente dentro de igrejas? Se é um povo que tem fé, que conhece um Deus vivo, que sabe que Deus cura. Só que essas pessoas que vivem dentro de igreja, elas quebram algumas leis naturais, entendeu? Elas são culpadas da sua própria doença. Elas não renunciam a certos alimentos, né? Deus vai me curar da diabetes, mas não abandona a pizza, não abandona o pão, não abandona o doce. Deus é o quê? O seu escravo? Você tem que fechar a boca, senão a diabetes vai vir. Deus não é o seu escravo para ficar podando você toda hora, curando você toda hora e você quebrando leis naturais, leis dos alimentos. Existem leis alimentares. Deus orientou o povo no deserto, 40 anos no deserto, para eles não comer certos alimentos que iam prejudicar o corpo deles. Então Deus não os curou, Deus os orientou a evitar certos alimentos que feriam a sua conduta, feriam o seu corpo, né, seu organismo. E assim sempre Deus tem orientado na alimentação. Mas as pessoas acham que pode comer qualquer coisa e não é bem, né, assim. Mas tem um livre-arbítrio, né? Mas o boleto chega, a diabetes chega, o problema do coração chega, a demência chega, o mal de Alzheimer chega, a obesidade chega. E tudo isso a gente vê dentro da igreja, porque por quebra das leis naturais, por quebra a falta de renunciar. Não é só renunciar ao pecado, renunciar às más alimentações também. Sim. Tudo inclui isso. Então as pessoas a glutonaria também. A Bíblia fala sobre glutonaria. O comer demais envelhece a pessoa. Perfeito. O jejum, além de trazer benefícios espirituais, o jejum também ele rejuvenesce. O pecado da gula também. Exato, ele rejuvenesce, ele dá longa vida. O jejum, um dia nós vamos trazer aqui nas próximas programações, doutora, falando sobre os benefícios do jejum. Vamos sim. Porque o jejum não traz só benefícios no quesito espiritual, ele também traz muitos benefícios, e a ciência hoje comprovou isso, né? A autofagia chega a destruir as células mortas, as células cancerígenas. O jejum é poderoso, entendeu? Para gerar uma autofagia e queimar células killer, que dizem, né? Assassinas, né? Aumentar o nível de reflexão. Aumentar o nível cognitivo. A pessoa fica mais inteligente quando ela jejua. Quem come pouco vive mais. Todas as pessoas centenárias que às vezes a mídia apresenta. Olha, descobrimos uma mulher que tem 120 anos, 102, 105 anos, um homem que morreu com 105 anos. Eles são todos magros. Porque se eles não fossem magros, eles não chegariam até certa com menos de idade. 3 horas não vai chegar nos 120 anos. Sim, não vai. Sem dúvida. Porque o pâncreas não vai aguentar. Nem todas as pessoas magras são saudáveis. Mas todas as pessoas que estão acima do peso, que são obesas, elas são inflamadas. Então vai encurtar a vida delas, se elas não regular os seus hábitos alimentares, né? Tá bom? Então é isso, minha gente. Eu acho que nós vamos encerrando por aqui, doutora. Né? Foi muito bom. As suas considerações. Eu acho que vocês têm que vir sempre. Eu adorei a visita, foi muito bacana. Novamente gostaria, né? Hoje não agradeci ao missionário, né? Mas eu gostaria de ter a oportunidade agora de agradecer, ser presente, que vir aqui, passar
essa informação, né, que é uma informação que não chega, não é uma dessa forma, e assim, o Dr. Lair, ele é um mestre mesmo, gente, ele é um cara que sabe o que está falando, tem, né, mais de 50 anos de medicina, é uma das maiores referências hoje em dia que tem no Brasil e no mundo. Então, aproveitem, né? Agradeçam sempre ao missionário por ter aberto essa porta aqui para a gente poder ter esse bate-papo e vocês chegar a esse conhecimento. Tá certo, então. Deus abençoe a irmã Divina Maia, o Cláudio Lima, o Caio Rames, também está dizendo aqui que faz 4 anos que ele mudou a alimentação e só benefícios, né? Luiz Maia também. Pô, vão estar ligados, né? O Claudemir, a Célia Farias, o Luciano Gruger, o Dirceu, Isaías, a Jane, Victória, Tatiana, muita gente. E você pode aí deixar as suas perguntas, as suas dúvidas nos comentários, e na próxima quarta-feira a doutora Roberta vai estar aqui respondendo as suas perguntas. Tá bom, minha gente? Obrigado, missionária. Deus abençoe a doutora Roberta, pastor Tiago Estevão, ali na mesa o Patrick, trabalhou ali na produção dessa live maravilhosa. Deus abençoe todos vocês. Quarta-feira que vem, 5 da tarde, nós aguardamos você para mais uma programação como é que é o nome da programação? Saúde Integrativa, é isso? Momento Saúde com a doutora Roberta Franco. Momento Saúde com a doutora Roberta Franco. Quarta-feira que vem. Fique ligado. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Pessoas, pastor Cleves, que marca em todo posto volante aquilo que as pessoas têm falado, que têm acompanhado a programação e olha, tem acompanhado os milagres que Deus ele tem realizado na vida